Bom dia, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Nós vamos ler até o capítulo 5, versículo 10. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para encorajar os crentes que estavam sendo tentados a desviar da fé. Alguns estavam pensando até mesmo em retornar para o judaísmo. E o propósito do autor dessa carta, que nós não sabemos quem é, só Deus sabe, foi mostrar que Cristo é superior a tudo e a todos. E nós não podemos abrir mão de Cristo, porque também Ele não abre mão de nós. Então, Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, a Josué, Jesus é superior a Arão. Então Jesus é tudo para nós. Por isso que a gente tem que correr pacientemente a carreira da fé, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então é muito importante a gente entender que Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Já falei aqui no culto, Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele já fez o sacrifício da nossa redenção. Então, a gente aprende na escola dominical que há 3 ofícios na Bíblia, né? Profeta, sacerdote e rei. Jesus, Ele assume esses 3 ofícios. Ele é profeta, Ele é sacerdote e Ele é rei.
Vamos focar aqui, né? Vamos focar aqui sobre o sacerdócio de Jesus. E eu vou fazer o percurso inverso. Primeiro, eu vou explicar para vocês 5 de 1 a 10. 5 de 1 a 10. Certo? 5 de 1 a 4. Tem uma divisão aqui. Jesus, ele é o mais qualificado para exercer o ofício. Não poderia ser outro. Quais são as qualificações para alguém ser sacerdote? Versos de 1 a 4. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens. Então, ele é tomado. Ou seja, a primeira característica, a primeira qualificação de um sumo sacerdote, de um sacerdote, é que ele é humano. Vocês se lembram lá que Deus escolheu a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi ele escolheu a família de Arão. Não foi ele que se autoproclamou sacerdote, tá certo? Então, nenhum homem poderá comparecer perante Deus se não for por intermédio de um mediador, de um sacerdote. Por que que nós podemos entrar na presença de Deus? Porque através da obra de Cristo ele nos constituiu o quê? Sacerdotes. Então eu posso entrar na presença de Deus. Eu não preciso mais da intermediação de homens, porque Cristo, ele é o nosso novo e vivo caminho. Eu posso entrar na presença de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Isso tem lógica para vocês? Não? Veja Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Versículos 5 e 6. O que é que diz aí? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós fomos constituídos sacerdotes de Deus por causa da obra de Jesus. Você entende bem isso ou não? Para ser sacerdote, tinha que ser humano. Segundo lugar, veja aí, voltando para o texto. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentro, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Tem que ser humano. Em segundo lugar, tem que ser escolhido e nomeado por Deus, constituído por Deus. O sacerdote não se autodesigna, ele é designado por Deus, certo? Um sumo sacerdote, ele trabalha em via dupla. Veja bem aí, a sua nomeação é nas coisas concernentes a Deus, a favor o quê? Dos homens. Então ele nos traz, né? E ele nos leva. É uma via dupla. Nenhum homem pode
chegar à presença de Deus, e nós não podemos receber nada de Deus se não fosse através do sumo sacerdote. O sacerdote, ele levava os nossos problemas para Deus, e ele trazia de Deus o quê? O nosso perdão. Vocês se lembram lá do Antigo Testamento, né? O sumo sacerdote, ele entrava no Yom Kippur, Levítico 16, uma vez por ano. Então ele pegava o animal, colocava a mão sobre a cabeça do animal, fazendo a imputação ou transferência do pecado. Esse animal era morto, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele entrava então com aquele sangue lá no Santo dos Santos e despejava esse sangue na tampa do ilástério. Aqui embaixo tem a lei que foi quebrada, tem um pote de maná e tem o cajado de Arão que floresceu. Quando Deus olha de cima para baixo, ele vê a lei quebrada, a rebelião do povo, a murmuração do povo. Quando o sangue é colocado sobre a tampa, o pecado está coberto. E aí o sumo sacerdote vai, sai, e com a vara de sopro, ele asperge o quê? O sangue. Para dizer, você está o quê? Perdoado. Por isso que a gente canta, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Você não canta isso, não? É por causa disso. É o sacrifício dele em nosso lugar. Mas vamos lá. Terceira qualificação para alguém ser um sacerdote. Seu dever é oferecer dons e sacrifícios a Deus. Está aí? O que diz aí? Versículo 1: para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Os dons aqui, irmãos, são as ofertas de grão e de cereal, e os sacrifícios são os holocaustos ou as ofertas de sangue. Se você ler Levítico lá, tem cada oferta lá sendo discriminada. Então ele é constituído para ser o mediador, para fazer essa mediação entre o pecador e a pessoa de Deus. Agora, quarto lugar, eu queria que você lesse comigo o versículo 2, por favor. 5:2, o que diz? E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Preste atenção, aqui tem o lado solidário com as fraquezas humanas. O fato de ser humano e pecador faz do sacerdote uma pessoa solidária e misericordiosa. Veja no versículo 3, é por esta razão, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Antes de fazer o sacrifício pelo pecado do povo, primeiro ele tinha que fazer o sacrifício por ele mesmo, porque ele era pecador. E o fato dele fazer o sacrifício por si mesmo é o reconhecimento de que ele é fraco. E ele vai lá na presença de Deus para trazer misericórdia, para levar as nossas fraquezas, os nossos pecados, e para trazer a graça e a misericórdia para a nossa vida. Agora veja aí, por favor, Hebreus 5, versículo 5. Jesus, ele é superior ao sacerdote humano. Ele tem as qualificações, mas ele é superior. Veja aí, versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar o sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho,
eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quem foi que constituiu Jesus como sumo sacerdote? Foi o próprio Deus. Não foi ele que se autodesignou. A semelhança do sacerdócio de Arão no Antigo Testamento, ele foi escolhido por Deus. Em segundo lugar, Jesus recebeu um sacerdócio o quê? Eterno. Versículo 6, tu és sacerdote para sempre. Não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi um personagem do Antigo Testamento que recebeu da parte de Abraão os dízimos e as ofertas. E ele aparece na história e some. E esse sacerdócio, né, de Melquisedeque tipifica, aponta para o sacerdote de Jesus. Vocês sabem, conhecem a história do Antigo Testamento? Um sacerdote, ele começava aos 25 anos e aposentava aos 50. E ia morrendo e ia sendo substituídos, né? Mas Cristo não. Cristo, quando ele morre, ele ressuscita. E a partir de então, ele passa a ser o nosso mediador eterno, para sempre. E acaba com os sacerdotes passageiros. E nos constitui sacerdotes do Deus vivo. Essa é a doutrina que a Reforma defendeu, o sacerdócio universal dos crentes. Dá uma olhadinha aí, por favor, em Hebreus 10. Versículo 19. 10, 19. O que diz aí? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa o quê? De Deus. Aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então veja que Jesus, ele foi a oferta pelo nosso pecado, mas ele, quando ressuscitou, ele abre esse acesso. Vocês se lembram lá em Mateus que quando Jesus está morrendo, diz que o véu do templo foi rasgado. Esse véu do templo era onde ficava o Santo dos Santos, a presença de Deus. Então, nós podemos entrar na presença de Deus hoje. Aliás, nós nunca saímos da presença de Deus, especificamente por causa da mediação de Jesus. É Ele que nos coloca na presença do Pai. Você se lembra? João 14. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estou gostando da cara de vocês, não. Vocês parecem que não está. Então Jesus é o Filho de Deus, nomeado por Ele para ser nosso sumo sacerdote. Esse sacerdócio de Jesus é eterno. Mas veja nos versos 7 e 8, por favor. 5, 7 e 8. O que é que diz aí? Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, e quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que significa isso, irmãos? É que Jesus Cristo, Ele é solidário conosco.
nos dias que ele viveu, nos dias da sua carne, durante os 33 anos que ele passou pelo mundo, ele oferecia a Deus forte clamor e lágrimas. Ou seja, ele foi tentado em todas as coisas sem pecar, mas ele sofreu. Lá em Isaías diz que ele era homem de dores, que sabe o que é padecer. E veja que coisa interessante, irmãos. A nossa filiação não impede que nós aprendamos a obediência por aquilo que nós o quê? Sofremos. Por isso que provação na vida do crente deve ser encarado com alegria. É porque é pelas provações que a gente cresce, que a nossa fé ela é depurada como ouro no fogo. Mas o versículo 9, 5:9, lê para mim aí o que é que diz? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que esse versículo é maravilhoso. O sacrifício de Jesus foi perfeito por 3 motivos. Porque ele não precisava para si mesmo oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Segundo, porque foi único e definitivo. Esse verbo aí é muito importante. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação o quê? Eterna. Então, se você é da Igreja Católica, tem origem, você sabe que a missa é como se fosse a repetição do sacrifício de Cristo. Mas o sacrifício de Cristo para nós é irrepetível. Ele se ofereceu uma única vez, e nesse sacrifício ele aperfeiçoou e se tornou o autor da salvação, e essa salvação é eterna. Eterna. Quem é que se beneficia veja no texto: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você sabe que obedecer aqui é sinônimo de fé, porque a fé pressupõe o quê? Obediência. Creu na obra de Jesus, na pessoa de Jesus, você passa a obedecer a Jesus, e você então, após essa bênção maravilhosa que é a salvação que Ele nos dá eternamente. Agora aí que eu queria que os irmãos voltassem lá para o capítulo 4. Porque é o seguinte, irmãos, a nossa salvação está garantida. Tá certo? Você já está salvo para sempre. Os seus pecados do passado, do presente, do futuro, já estão todos o quê? Perdoados pelo sangue de Jesus. Mas aí vem a nossa luta. A nossa luta. Porque eu estou livre do poder do pecado, mas não estou livre da presença do pecado. Uma moça lá nos Estados Unidos resolveu adotar um urso. Ela tentou transformar um animal selvagem no animal doméstico. Tem gente que gosta de criar cobra, lagarto. Essa moça, ela pegou um urso muito bonito e todo dia ela, lá na jaula, levava comida para esse urso. Um dia, o urso tinha 158 quilos, mata a moça.
espancada. E aí uma coisa que eu e você precisamos aprender: pecado é selvagem. Não tenta transformar o pecado numa coisa doméstica. Tem até uns pecados domésticos, né? Que a gente fala. O pecado é cruel, irmãos. O salário do pecado é a morte. Nós não podemos brincar com o pecado. O pecado é destrutivo. Mas esse pecado está dentro de mim, como é que eu faço? Aí Deus vai fazer uma coisa boa com você. Vai colocar dentro de você o Espírito Santo. Veja lá em Romanos 8. Romanos 8. Versículo 12. O que diz? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente o quê? Viverás. Romanos 8 começa dizendo: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E aí ele põe o Espírito Santo dentro de nós, somos selados com o Espírito Santo, para que a gente faça um processo de mortificação. O que é mortificar, irmão? Esse verbo é forte, é matar. Então eu tenho que, a minha luta é essa, a sua luta também. Porque a carne e o espírito são contrários, eles brigam dentro de nós. O coração nosso é um campo de batalha, a nossa mente. Então, veja lá, em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E aí vem Romanos 8, (34). Começa com 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, não adianta tentar condenar que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas aí vem, irmãos, quem os condenará? Todo mundo está lhe condenando. Mas ele vai dizer assim: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também o quê? Intercede por nós. Ele fez a obra da redenção, eu e você, nós estamos salvos com salvação eterna. Nós temos acesso à presença de Deus, mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós teremos luta. Então eu tenho o Espírito Santo dentro de você, dentro de mim. E você tem um Jesus que intercede. Lembra que ele disse para Pedro? Pedro, o diabo pediu-me para autorização para se andar com você. Mas eu intercedi por você para que a sua fé não desfalecesse. Então Pedro já era crente, mas era ignorante. Então ali Jesus intercedeu. Você já pensou nisso? Que Jesus é um sacerdote. Por isso que o autor aos Hebreus, versículo 14, vamos ler bem forte isso aí. O que diz? 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus,
conservemos firmes o quê? A nossa confissão. Então, se nós temos um santo forte como esse, né, a gente não pode abandonar a fé. Vai trocar Jesus pelo quê? Jesus diz para os discípulos: quereis vós retirar? Ele diz: para quem iremos nós? Não diz para onde, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho do Deus vivo. Quem é de Jesus não troca Jesus por nada. Não larga Jesus, porque Jesus não larga a gente. Irmãos, por que Jesus é chamado de o grande? Por que esse adjetivo aqui? E o grande aqui é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele é grande. Não existe ninguém maior do que Ele. Tua é a honra, o poder e a grandeza. Primeiro, 5 razões são apresentadas aqui para a gente desfrutar, irmãos. Quando você estiver passando por provação, por tentação, você pede ajuda para Jesus. Senhor, segura a barra em cima, porque a coisa é resolvida aqui na terra, mas a decisão vem de cima. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E com a aprovação vem o escape, porque Ele não nos deixará tentar acima das nossas forças. Deu para entender? Por isso que Gisele Bündchen não dá em cima de mim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí, gente, vamos entender aqui, por que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote? Primeiro, por causa da sua identidade. Veja aí: tendo, pois, o quê? A Jesus. Jesus é o nome humano. Porás o nome Jesus, que significa salvação. Mas Ele, além de ser Jesus, Ele também é o quê? O Filho de Deus. Então, na pessoa de Jesus, nós temos 2 naturezas. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente o quê? Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O que diz, gente? Vamos ler juntos? Bem forte. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Buda não pode salvar porque ele é homem, não tem a natureza divina. Nenhum santo da Igreja Católica pode. E santo não intercede por você não, tá? Quem é o nosso intercessor? Quem é o nosso grande sumo sacerdote? É Jesus Cristo. Diz um amém para me animar, por favor. Observe que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, usa primeiro o nome Jesus. Jesus. Tendo, pois, a Jesus. Esse nome Jesus é o nome designado para descrever a humanidade de Jesus. Ele é homem perfeito e também indica a sua missão, ele é Salvador. Mas aqui é acrescentado o Filho de Deus. A sua intenção aqui é mostrar que Jesus é tanto homem perfeito como Deus perfeito e verdadeiro. Então não tem ninguém maior do que Ele. Ele é grande. Agora, segunda coisa que é interessante também é que Ele é
grande sumo sacerdote que penetrou o quê? Os céus. Isso é muito importante. Ele é superior por causa do local onde ele ministra os seus sacerdotes. Você se lembra que os sacerdotes do Antigo Testamento começou no tabernáculo, depois foi para o templo. Então era um local terreno. Ele entrava na presença de Deus uma vez por ano para fazer o dia da expiação de Israel. Jesus, irmãos, o sacrifício de Jesus tem o seu sentido terreno, mas tem o seu sentido o quê? Eterno. Ele adentrou os céus, penetrou os céus. Você já se perguntou, mesmo ele glorificado, em Apocalipse capítulo 5, ele carrega a marca dos cravos. O cordeiro que foi morto está vivo, e está no céu, e ele está com o livro da vida, o livro da história, e ele, além de dirigir a história como rei, como senhor, ele intercede por nós. Lembra lá que os presbíteros começaram a chorar porque não havia ninguém digno de tomar o livro, de abrir os selos. Aí começa a chorar e diz: para de chorar, eis aqui e ele é digno de abrir o livro, de desatar os selos, porque com o seu sangue, com a sua vida, ele comprou pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Jesus é superior por causa da sua identidade. Jesus é superior pelo local onde ele ministra, penetrou os céus. E está lá ainda. E permanece lá. Porque o sumo sacerdote, quando entrava, era amarrado numa corda, porque podia morrer. Ele entrava e saía. Jesus não entrou e ficou. Já pensou que bênção? Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos o Espírito Santo fazendo morada em nós. Ele geme por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Mas lá, junto ao Pai, está o Cordeiro que foi morto. Terceira razão porque ele é superior. Jesus é superior por causa da sua simpatia com os pecadores. Leia comigo o versículo 15, irmãos. Porque não temos sumo sacerdote que não possa o quê? Compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Você pode entender a dimensão disso aqui, irmãos? Vamos lá para Isaías 53. Isaías capítulo 53, um texto clássico. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem o quê? De dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era dele desprezado e dele não fizemos o que? Caso algum. Mas, graças a Deus, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos o quê? Sarados. Eternamente sarados. Aí veja no final do capítulo 53, versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então, Jesus não morreu por todos, morreu por muitos. A expiação dele foi pela sua igreja. Ele amou a sua igreja e morreu por ela. Ele morreu por cada ovelha dele. Mas veja o que diz aí, irmãos. Versículo 12. Vamos ler juntos? 53, 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores o quê? Intercedeu. Aí você vai entender João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Ele intercede por aqueles que Deus lhe deu no mundo. Ele intercede por nós. Você já pensou? Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Jesus foi rejeitado pela sua família. Jesus foi rejeitado por todo o sistema religioso que existia. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Ele diz: aquele que o Pai traz a mim, de maneira nenhuma não serei. Então Jesus sabe que é a dor da rejeição. Não existe nenhum problema que você possa sentir e passar que Jesus não sente com você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O verbo simpatizar, sabe o que significa? Sofrer juntamente com. Sofrer juntamente com. Por isso que ele diz para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguir um crente é perseguir a Cristo. Então as suas dores, os seus dilemas, que estão presos à sua humanidade decaída, Jesus sabe. Jesus sabe. Quando você sofre, Ele sofre com você. Diz o profeta Isaías, quando angustiados, ele diz: eu me angustiei com eles, com o meu povo. Mas veja que coisa linda. A palavra fraqueza aí, sabe o que significa essa fraqueza? Que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Fraqueza indica toda forma de necessidade. Tudo que eu necessito, Cristo sabe, Cristo sente. Amém ou não? Então você tem valor, meu filho. O Espírito Santo está em você. Pare, de se ficar com autoestima baixa. Cristo está contigo. Isaías 43. Mas agora, versículo 1: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és o quê? Meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele está conosco, e Ele conhece
as nossas dores, as nossas lutas. E Ele, irmãos, se compadece de nós. Mas terminando, Ele é superior, não só por causa da sua identidade, por causa do local onde ministra, por causa da sua simpatia com os pecadores. Ele é superior por causa da sua perfeição. Presta atenção que Jesus suportou toda sorte de tentações, toda sorte. Mas Ele não o quê? Pecou. O pecado é a única experiência humana pela qual Cristo não passou. Pecado. O resto, Ele passou por tudo. Está entendendo o que eu estou dizendo? A única experiência que Ele não experimentou foi o pecado. Mas o resto, cansaço, fadiga, sede, fome, tristeza. Você se lembra dele lá no Getsemane, né? Lutando, chegou a transpirar, sangue misturado com suor. Tamanha era a agonia que ele estava sentindo. Jesus chorou. É o versículo mais bonito da Bíblia. Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque ele se identificou. Ele amava a Lázaro, amava a Marta e Maria. E ele chorou ali porque ele viu a desgraça que o pecado trouxe para nós. Porque o salário do pecado é a morte. E ele vai lá e ressuscita Lázaro. E ele estabelece o princípio de todo aquele que nele crê também será ressuscitado. Por fim, Ele é superior porque é acessível. Gente, veja aí, versículo 16: acheguemo-nos, portanto. Esse verbo achegar aqui, aproxime, venha, confiadamente, porque o trono não é o trono do juízo, é o trono da graça. Se Adão, ou a partir do primeiro Adão, reinou a morte, Jesus, o segundo Adão, reinou a graça. A graça. Graça. Quão maravilhosa graça. E é tão bonito isso aqui, irmãos. Como é que nós devemos nos aproximar dele? Confiadamente. Porque sem fé nós não podemos agradá-lo nem receber a sua ajuda. Onde devemos nos aproximar? Ao trono da graça e da misericórdia. Ele é o rei da graça. E está pronto a nos ajudar, qualquer que seja o nosso problema. Por que devemos nos aproximar? Para sermos socorridos no tempo certo. No tempo o quê? Oportuno. Então, se você está sendo tentado, provado, clame por Jesus. Se aproxime dele. Vamos ficar de pé?